Fala galera da MED, beleza? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Bem, pessoal, vamos dar sequência então aqui à gravitação, pessoal. Na nossa videoaula anterior, pessoal, foi basicamente os princípios da gravitação, onde nós citamos a teoria heliocêntrica e a teoria geocêntrica, e algumas unidades de medida, pessoal, propostas dentro da gravitação, né? As tais unidades astronômicas de distância. Hoje nós adentramos realmente no nosso capítulo, de acordo com o material, Leis de Kepler, pessoal. Kepler estabeleceu, pessoal, um aperfeiçoamento relacionado à teoria heliocêntrica. Lá na nossa teoria heliocêntrica, proposta por Copérnico, pessoal, ele afirmava que o Sol era o centro do universo e todos os astros orbitavam ao redor dele em órbitas circulares. Já Kepler elaborou um projeto bem mais composto, pessoal, bem mais exato, digamos assim. Ele enunciou o movimento dos astros ao redor do Sol, assim como Copérnico, mas fazendo adaptações. E essas adaptações, basicamente, são estabelecidas em 3 leis, pessoal. A primeira das leis de Kepler se refere à lei das órbitas, gente. Ele já fez uma modificação aí em referência a Copérnico. A lei das órbitas enuncia que, pessoal, todos os astros orbitam sim ao redor do Sol, mas em órbitas elípticas, pessoal, e não em círculos concêntricos. Já mudou algo aí na hora que ele foi incrementar, que ele foi melhorar a ideia de Copérnico, pessoal. Essa órbita é uma órbita elíptica. Gente, direto perguntam sobre isso, hein? Lei das órbitas é que todos os planetas orbitam ao redor do Sol, sim, assim como a teoria heliocêntrica, mas em órbitas elípticas. E uma elipse é diferente de um círculo concêntrico, pessoal. Uma elipse possui eixos de tamanhos diferentes e possui 2 focos. Olha como eu comecei a nossa videoaula já no desenho pronto, pessoal. Essa parte na vertical é o que nós chamamos de semi-eixo menor. Ele deve ser feito de um tamanho menor do que esse semi-eixo maior que está postado na horizontal. Então isso aqui é um círculo meio abaulado, né? Entre aspas. O nome correto, lógico, é uma elipse, pessoal. E toda elipse possui 2 focos. Para efeito matemático, posteriormente, que nós vamos utilizar, pessoal, eu, assim como o nosso material, vou chamar esse semi-eixo menor, dizer que ele tem um comprimento A. E o semi-eixo maior, vamos dizer que ele tem um comprimento B, tá? Nós vamos utilizar esse tamanho aí, pessoal, esses eixos, para achar uma velocidade um pouquinho diferente da velocidade escalar média que vocês estão adaptados. Mas dentro dessa lei, pessoal, das órbitas, nós podemos dizer que, além de os astros orbitarem em órbitas elípticas, nós dizemos que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse, pessoal. Olha aqui o Sol, gente. Oh, happy day. Olha o Sol aqui, gente. O Sol ocupa um dos focos dessa elipse. E os astros orbitam ao redor do Sol em órbitas elípticas. Repara que se o Sol está em um dos focos, pessoal, os planetas orbitando ao redor aí. Vamos imaginar um planeta aqui, pessoal, fazer em azul. O planeta Terra orbitando aqui, né? Está girando, ó, representando a velocidade. Vai ter um instante, pessoal, em que a Terra vai estar mais próxima ao Sol. Este ponto que o astro está próximo ao Sol, está perto do Sol, nós chamamos, pessoal, de periélio. Então aqui é o periélio.
Já vai ter um momento, lógico, em que o planeta, pessoal, que eu dei o exemplo aqui, a Terra, vai estar nesse ponto um pouquinho mais afastado do Sol. Reparem que aqui, pessoal, nós temos uma distância e do Sol até a outra extremidade, outra distância. Aqui é o ponto em que o planeta está mais afastado do Sol. Nós chamamos esse ponto, pessoal, de afélio. Basicamente, a lei das órbitas, pessoal, é para estabelecer, lógico, o planeta girando aqui, tá, gente? Ao redor. O ponto próximo, periélio, e o ponto afastado, o tal do afélio, pessoal. Mas aqui tem uma coisinha muito legal. Já que nós começamos a enunciar as leis de Kepler, as leis de Kepler também são válidas para corpos que orbitam ao redor de outros, mas sendo que esse corpo central, como o exemplo do Sol, deve ter a massa muito maior do que os outros corpos que orbitam ao redor dele, pessoal. Então as leis de Kepler não são só válidas em gravitação, elas também são válidas na mecânica clássica aqui para nós. Então se você tem um objeto, pessoal, de massa muito maior em um dos focos e os outros astros orbitam ao redor, as leis de Kepler também são válidas. Vocês já devem ter estudado isso aqui também, pessoal, lá na geografia. A Lua também vai orbitar, a Lua e outros satélites também vão orbitar a Terra. O nome quando um planeta ou um satélite, esquece planeta, um satélite, pessoal, está próximo à Terra, nós podemos fazer a mesma ideia. Ó, Terra e os satélites ao redor da Terra, tá? Fazer uma elipse aqui, ó. Vamos imaginar a Lua, né, gente? A Lua, tá? Quando a Lua estiver próxima à Terra, tem um nome. Quando a Lua estiver num ponto longe, pessoal, da Terra, nós usamos outra nomenclatura. Perto da Terra é perigeu, pessoal. Então, satélites que orbitam ao redor da Terra, quando estão mais próximas da Terra, pessoal, esse ponto mais próximo, perigeu. Já quando estão mais afastadas, apogeu, pessoal. Basicamente, é isso aqui que a gente coloca dentro da lei das órbitas, pessoal. Muita atenção a isso. Aqui é semi-eixo maior e aqui, semi-eixo menor e semi-eixo maior. Nós vamos usar outras distâncias dentro da lei de Kepler, da terceira lei de Kepler, pessoal, que é a distância entre o foco 1, onde está postado o Sol, e esse perigeu. Aqui nós chamaremos de raio do periélio, pessoal. Eu falei perigeu, né? Periélio. Essa distância aqui vai representar raio do periélio, tá? E a distância do Sol até o afélio vai se chamar o raio do afélio, lá na terceira lei de Kepler. Então não confundam o semi-eixo com o raio do periélio e o raio do afélio, tá, gente? Bem, segunda lei, pessoal, a lei das áreas. Fantástico isso aqui, esse pensamento. Eu já fiz elipse antes para evitar a dor de cabeça, né, gente? E olha só, vamos colocar o Sol já em um dos focos. Vou colocar já o Sol em um dos focos. Kepler estabeleceu a lei das áreas, gente, se baseando em um vetor, o que nós chamamos de vetor posição. Esse vetor posição sempre tem a origem postada no Sol e a extremidade sempre localizando o planeta que está circundando o Sol, pessoal. Então imagina que eu fosse o Sol e algo estivesse orbitando ao meu redor aqui, tá, gente? Eu ia localizar esse objeto.
E quando esse objeto ia se movendo, eu vou sempre localizando ele. O meu braço representa o vetor posição. Este planeta, como a gente deu o exemplo da Terra, né, pessoal? Vai ficar girando ao redor do Sol. Então vamos imaginar que o planeta Terra esteja nessa primeira posição, que eu vou chamar de A. Lógico, ele está em movimento, vai chegar um momento que ele vai estar nessa posição aqui, B. O vetor posição, pessoal, sempre localiza o planeta, no caso o exemplo a Terra que eu dei aqui, em qualquer tempo. Ele é, que eu estou fazendo em preto aqui, ó, um vetor que tem a origem no Sol e a extremidade no astro. Não necessita ser somente a Terra, né? E conforme esse astro vai girando, ele sempre vai localizando o móvel. Então, quando a Terra, ó, gente, está aqui, ela vai se mover, o vetor posição também está indo atrás dela, ó. É como se fosse um ponteiro de um relógio, sempre seguindo ela. Vai chegar até esse ponto aqui, ó. Cuidado agora, tá, pessoal? Viu que esse vetor varreu essa área, gente? Ó, é como se essa área aqui fosse varrida por esse vetor, ó, um ponteiro, ele varreu. Lógico que a Terra percorreu um ΔS aqui, gente, ó. ΔS, que eu vou falar que é de A para B. Mas a Terra continua, assim como os astros continuam orbitando ao redor do Sol, pessoal. Vamos imaginar agora que o vetor posição está marcando a posição da Terra ou de qualquer astro aqui nesse ponto C. E depois aqui nesse ponto D. Então o vetor posição sempre localiza os astros que orbitam ao redor da Terra. Só que, gente, olha agora, ele varreu esse pedaço, ó. Foi varrido esse pedaço. Então é como se ele tivesse varrido essa parte aqui. Reparem que aqui é um outro ΔS, pessoal. É um outro ΔS. É o ΔS do caminho de C a D. Kepler observou, pessoal, que os tempos para esse vetor posição varrer essa área for o mesmo tempo para varrer essa área, as áreas são iguais. Se o tempo gasto pelo vetor posição para varrer, pessoal, essa área de A para B for o mesmo tempo para varrer essa área de C a D, nós temos que essas áreas são iguais. Então, aqui, ele gastou um tempo de A para B. E aqui é o mesmo tempo, pessoal, de C para D. Olha a conclusão que ele tirou. Se os tempos gastos para o vetor posição varrer a área de AB for igual ao tempo para o vetor posição varrer a área de CD, né, o ponto de CAD, temos como conclusão que essas áreas são iguais. Pessoal, as áreas, pelo amor de Deus, não é o ΔS. Ó, essa área aqui, que eu vou chamar de A1, é igual a esta área aqui, A2. Mas espera aí, tem gente que pensa assim e se confunde nesse caso. Marcos, como que ele varreu áreas iguais se aqui o ΔS percorrido por ele é muito maior que esse pedacinho aqui, ó. Esse arco de parábola, esse deslocamento, é maior que esse aqui. Gente, porque as velocidades escalares são diferentes. Quer dizer que a velocidade no periélio
sempre é maior. Gente, a velocidade escalar. A velocidade escalar no periélio sempre é maior que a velocidade escalar no afélio. Se eu for representar com vetor, pessoal, e eu vou representar, quando ele varre esta área aqui, a velocidade, olha o tamanho do vetor, hein, gente? A velocidade no periélio, ó, é maior, é escalar, tá? É maior que a velocidade no afélio. Ó, representei já aqui um pouquinho menor, tá? Velocidade no afélio. Estas velocidades são as escalares. A velocidade no periélio é sempre maior que a velocidade no afélio, pessoal. Vou escrever inteiro aqui, né? E, peraí, se as velocidades são distintas, quer dizer que vai ter um momento em que vai ter uma aceleração aqui. A aceleração tangencial. A centrípeta sempre vai aparecer, está em curva, mas vai aparecer aqui também a tangencial. Se aqui a velocidade tem um módulo menor que aqui, pessoal, quer dizer que desse afélio para o periélio, ele aumenta a velocidade, gerando um movimento acelerado. Ó, gente, considerando, lógico, o sentido de rotação dos astros, né, pessoal? Anti-horário. Então, daqui para cá, o movimento é acelerado. Vamos colocar, né? Ó, o movimento da Terra. O vetor velocidade já indica, né? E aqui, Marcos, que ele está com uma velocidade alta e chega lá, vai diminuindo. Quer dizer que aqui acontece um movimento retardado. Gente, presta atenção nessas velocidades, hein? As velocidades são distintas, as escalares, porque os ΔS são iguais. Mas, Marcos, você não falou que as áreas são iguais? Gente, poucas pessoas conhecem esse termo, mas eu vou falar aqui. As velocidades que são iguais não são as escalares. São as chamadas velocidades areolar. A velocidade areolar de ambas as áreas são iguais. A velocidade areolar sempre é constante. É uma outra velocidade, hein, gente? Dificilmente cobra isso, mas tem gente que já estudou isso. Areolar. E qual é a diferença dessa velocidade? Essa velocidade é a razão entre a área dividido pelo intervalo de tempo. E aí, alguém lembra como acha a área de uma elipse? A área de uma elipse, pessoal, é estabelecida por π, isso aqui eu vou escrever, né? Esta velocidade sim é constante. A velocidade linear não é constante. A velocidade areolar sim é constante. E como que nós achamos essa área aqui, pessoal? Para quem não lembra lá da matemática, a área de uma elipse é dada por π semi-eixo menor vezes o semi-eixo maior, que eu chamei de Bzinho, gente. Então eu posso trocar essa equação. Quem quiser saber a velocidade areolar de qualquer planeta, é só aplicar essa equação aqui, ó, propriamente dita. Π semi-eixo menor vezes o semi-eixo maior e tempo. Mas o tempo deve ser gasto para completar um ciclo.
Pessoal, para isso você precisa do período deste planeta que fica circundando ao redor do Sol. Ó, gente, para que vocês não confundam, a velocidade escalar de planetas que orbitam ao redor do Sol, a unidade de medida sempre vai aparecer em quilômetros por segundo. Não é a unidade do Sistema Internacional, mas aparece em quilômetros por segundo. Aqui mais aparece, pessoal, em quilômetros por hora ou metros por segundo. Então a gente sabe bem a definição, a diferença entre elas, você pode perceber na unidade de medida. Aqui a velocidade areolar sempre é em quilômetros por hora ou em metros por segundo. É uma velocidade constante. Já aqui a velocidade é diferente. Pessoal, e agora a gente termina essa introdução das primeiras leis de Kepler com a terceira lei de Kepler. Eu vou me utilizar desse desenho aqui, tá? Então, deixa eu fazer a adaptação aqui. Não vou fazer uma nova elipse, porque dá um trampo danado. Então, vamos se aproveitar disso aqui, tá? Foco 1, vou colocar o foco 2 aqui dentro bonitinho. E vamos nos referir agora à terceira lei de Kepler, pessoal, chamada lei dos períodos. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. A lei dos períodos, pessoal, é válida para todos os astros que orbitam o mesmo astro central. Então, todos os astros que orbitam o Sol respeitam a terceira lei de Kepler. Não tem como você comparar, viu, pessoal? O sistema solar, né, os planetas que orbitam ao redor do Sol, com os planetas que orbitam ao redor de outro Sol em outra galáxia. Não é válida. Só em astros que orbitam o mesmo ponto central. No caso, o Sol aqui, né? Esse aqui é o foco 2, pessoal. E agora sim, eu vou precisar da distinção entre os raios. Semi-eixo maior, semi-eixo menor. A lei dos períodos é estabelecida em cima de raios, pessoal. Mas qual raio? Olha aqui. Do Sol, que está postado no foco 1, até o afélio, eu vou chamar essa distância, pessoal, de raio, não eixo mais, né? Não eixo mais, vamos chamar de raio do afélio. Raio do afélio. E a distância, pessoal, do Sol, fazer em preto agora, até o periélio, essa distância aqui é o outro raio, e não mais semi-eixo, tá? É o raio do periélio. Sendo assim, nós podemos fazer um raio médio, pessoal, quase aproximando essa elipse de um círculo. A ideia quando você vai fazer uma média aritmética desses raios é basicamente transformar esse raio médio em um raio só. Esse raio do afélio, raio do periélio, em um raio médio só. Então nós vamos utilizar, a terceira lei de Kepler se utiliza do raio médio, viu, gente? Ó, raio médio. Eu vou chamar só de R, tá? Esse raio médio é o raio do periélio mais o raio do afélio dividido por 2. Gente, o raio médio que é utilizado para a terceira lei de Kepler, tá? E o que anuncia a terceira lei de Kepler?
Kepler, pessoal, diz que o raio médio ao cubo dividido pelo período ao quadrado, isso corresponde a uma constante, pessoal. O raio médio ao cubo dividido pelo período, pessoal, de rotação ao quadrado corresponde à terceira lei de Kepler. É uma constante. Essa constante, nós vamos abrir ela, pessoal, quando nós entrarmos em força gravitacional, que já ia estabelecida por Isaac Newton, tá? Mas Kepler enunciou que isso daqui, essa razão do raio médio ao cubo pelo período ao quadrado é uma constante. E o que adianta isso? Então a gente pensa, pô, Marcos, não consigo colocar isso na cabeça. Pessoal, isso é igual para todos os planetas que orbitam ao redor do mesmo astro. Eu posso comparar o raio médio da Terra com o período da Terra com o raio médio de Júpiter dividido pelo período médio de Júpiter ao quadrado. Você sempre vai possuir 4 variáveis, pessoal. Das 4, o exercício normalmente fornece 3 e te pede uma. Ele pede comparação. Aplica-se assim. Nós sabemos que o período da Terra ao redor do Sol é 1 ano. O raio médio a gente admite um valor qualquer lá, pessoal. Então da Terra já é conhecido. E você compara com o raio médio de Mercúrio dividido pelo período de Mercúrio. Sempre essa é a ideia, é comparar um astro com outro. Mas nós, posteriormente, vamos abrir essa constante, tá? Eu sempre gosto de reescrever essa equação assim, ó. Raio médio ao cubo do planeta 1 dividido pelo seu período ao quadrado, lógico, do astro 1, não precisa ser só astro, tá, gente? Lembra? Todos os corpos que orbitam ao redor de um corpo central de massa muito maior que os outros obedecem às leis de Kepler. É igual ao raio médio do segundo planeta, também ao cubo, dividido pelo período ao quadrado do segundo planeta. Isso aqui é o que é mais usual, tanto que eu vou deixar alguns exercícios aí para que vocês o façam, tá, gente? Eu vou passar agora os exercícios, já deixar aqui, para que vocês resolvam, pessoal. Ó, lá da página, começa a brincadeira, gente, na página do nosso livro 3, né? Deixa eu colocar aqui, ó. O livro do poliedro, livro 3, porque o nosso material de apostila, na próxima semana, pessoal, eu vou gravar aula referente só à resolução de exercício da nossa apostila de medicina, tá? Na página 173, os exercícios, pessoal, o 2, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? Eu decorei eles porque eu tinha passado antes e meu quadro não coube, aí eu refiz agora, tá? Quem quiser se aventurar, pessoal, lá dos complementares. Dos complementares, esse aqui são dos propostos. Dos complementares, eu gostaria que vocês tentassem fazer o exercício 5 e o exercício 6, tá, pessoal? Que são os da UEL. Sempre vale a pena fazer das nossas faculdades aqui, né, pessoal? Ó, lá dos complementares, tá? O exercício 5 e o exercício 6. Gente, nós fechamos essa aula, nós vamos ficar um bom tempo falando sobre as leis de Kepler, tá? Aplicando bastante para daí então entrar em gravitação. Para isso, beijo, forte abraço, fui!